A profecia das 70 semanas registrada em Daniel 9 versículos 24 a 27 é um dos trechos mais complexos e debatidos do Antigo Testamento. Sua interpretação tem desafiado estudiosos e teólogos ao longo dos séculos, gerando uma variedade de perspectivas e debates. Este estudo se propõe a realizar uma análise detalhada dessa profecia, explorando seu contexto histórico e literário, diferentes interpretações, métodos de cálculo e possíveis cumprimentos. Contexto histórico e literário. Daniel, um nobre judeu exilado na Babilônia, no século VI AC, recebeu essa profecia em um momento de grande angústia. Para seu povo, Jerusalém e o templo haviam sido destruídos, e os judeus viviam sob o domínio estrangeiro. O livro de Daniel, como um todo, busca trazer esperança e consolo ao povo de Deus em meio às dificuldades, revelando o plano soberano de Deus. Para a história e o futuro, a profecia das 70 semanas está inserida nesse contexto de exílio e expectativa em um clima sociopolítico turbulento que influenciou a linguagem e o simbolismo da profecia. Daniel, angustiado com a situação de seu povo e buscando entender o tempo determinado para o fim de suas aflições, recebe uma revelação do anjo Gabriel. Essa revelação, expressa em linguagem simbólica e numérica, aponta para um futuro de restauração e redenção para Israel. É crucial considerar o gênero literário da profecia, que se enquadra na literatura apocalíptica. As características desse gênero, como o uso de simbolismo, visões e linguagem numérica, devem ser levadas em conta na interpretação da profecia, evitando uma leitura literalista e buscando compreender o significado por trás das imagens e símbolos. A profecia das 70 semanas, Daniel 9 versículos 24 a 27, 70 semanas, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, e para selar a visão. E a profecia e para ungir o santo dos santos, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar Jerusalém, até ao Messias. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Interpretações das 70 semanas. A interpretação da profecia das 70 semanas tem sido objeto de debate entre diferentes grupos religiosos e acadêmicos. A profecia está intrinsecamente ligada ao conceito de expectativa messiânica no judaísmo, influenciando a compreensão judaica do Messias e da redenção. A seguir, apresentamos algumas das principais interpretações. Interpretação judaica. Tradicionalmente, a interpretação judaica entende as 70 semanas como um período de 70 anos que se refere ao período do exílio babilônico até a restauração de Jerusalém. No entanto, essa interpretação enfrenta dificuldades em conciliar todos os detalhes da profecia com os eventos históricos. É importante notar que existem variações dentro da interpretação judaica. Ashi, por exemplo, associa 70 semanas ao período do primeiro templo, enquanto Maimônides as relaciona ao segundo templo. Alguns estudiosos judeus também conectam a profecia ao período Hasmoneu, marcado pela revolta dos Macabeus contra o domínio selêucida, e a subsequente independência judaica. Interpretação cristã. A interpretação cristã majoritária identifica Jesus Cristo como o Messias da profecia e entende que as 70 semanas apontam para sua primeira vinda e sua obra redentora. Essa interpretação geralmente divide as 70 semanas em 3 períodos. 7 semanas, 49 anos, para a reconstrução de Jerusalém, 62 semanas, 434 anos, até a vinda do Messias e 1 semana. 7 anos, para a tribulação final e a segunda vinda de Cristo.
Interpretação acadêmica. Estudiosos acadêmicos, com base em métodos histórico-críticos, tendem a interpretar a profecia das 70 semanas como uma produção literária do período pós-exílico, refletindo as expectativas e ansiedades dos judeus daquela época. Alguns estudiosos questionam a possibilidade de uma interpretação precisa da profecia, dada a complexidade da linguagem simbólica e a falta de clareza em relação aos eventos históricos correspondentes. O príncipe que há de vir a profecia menciona um príncipe que há de vir, cujo povo destruirá a cidade e o santuário. A identidade desse príncipe é um ponto de debate entre as interpretações. A interpretação cristã identifica o príncipe que há de vir como anticristo, uma figura escatológica que liderará a oposição a Deus e a seu povo nos últimos tempos. Outras interpretações o identificam como figuras históricas, como Antíoco IV Epifânio, um rei selecida que profanou o templo de Jerusalém no século II a.C. É importante notar que o termo ungido pode se referir a um rei ou a um sumo sacerdote, o que abre possibilidades para diferentes interpretações sobre a identidade do príncipe. Períodos de tempo na profecia. A profecia menciona diferentes períodos de tempo que são cruciais para sua interpretação. 7 semanas, 49 anos, referem-se ao período da reconstrução de Jerusalém após o exílio babilônico, 62 semanas. 434 anos. Seguem-se as 7 semanas, e culminam com a vinda do Messias, o príncipe. 1 semana, 7 anos, é o período final da profecia, marcado por eventos, como a aliança com muitos, a interrupção do sacrifício e a abominação desoladora. A interpretação desses períodos de tempo varia entre as diferentes perspectivas. Alguns interpretam os anos como literais, enquanto outros os entendem como simbólicos, representando períodos mais longos. Cumprimento da profecia. A questão do cumprimento da profecia das 70 semanas é central para sua interpretação. Diferentes perspectivas apontam para diferentes eventos históricos como possíveis cumprimentos. Reconstrução do templo. A reconstrução do templo de Jerusalém, após o exílio babilônico, é geralmente vista como o cumprimento inicial da profecia. Vinda de Jesus Cristo. A interpretação cristã majoritária vê a vida, morte e ressurreição de Jesus como cumprimento central da profecia, identificando-o como o Messias prometido. Eventos futuros. Algumas interpretações, especialmente dentro da escatologia cristã, acreditam que a profecia ainda terá um cumprimento futuro relacionado à tribulação final e à segunda vinda de Cristo. Métodos de cálculo. O cálculo das 70 semanas é outro ponto de divergência entre as interpretações. Diferentes métodos de cálculo são utilizados, levando a diferentes cronologias e conclusões. Anos literais. Alguns interpretam as 70 semanas como 70 anos literais, baseando-se em uma cronologia histórica tradicional. Anos simbólicos. Outros interpretam os anos como simbólicos, representando períodos mais longos, como dias proféticos, onde cada dia equivale a um ano. A escolha do método de cálculo influencia significativamente a interpretação da profecia e sua relação com os eventos históricos. Além disso, a duração do ano utilizada nos cálculos também varia entre as diferentes interpretações, com alguns utilizando o ano 360 dias, outros o ano solar de 365 dias e outros ainda considerando ciclos lunares. A profecia das 70 semanas de Daniel permanece como um desafio interpretativo, com diferentes perspectivas e métodos de cálculo, levando a diferentes conclusões. A complexidade da linguagem simbólica, a dificuldade em estabelecer uma cronologia precisa e a variedade de eventos históricos potencialmente relacionados à profecia contribuem para essa diversidade de interpretações. A ambiguidade inerente à profecia torna difícil a reconciliação das diferentes interpretações, e cada perspectiva apresenta seus próprios pontos fortes e fracos. Apesar das divergências, a profecia das 70 semanas continua a ser uma fonte de esperança e inspiração para muitos, apontando para um futuro de restauração, redenção e justiça. O estudo aprofundado dessa profecia, com suas diferentes interpretações e desafios, enriquece a compreensão da fé e da história,
convidando a reflexão sobre o plano soberano de Deus para a humanidade. As diferentes interpretações da profecia das 70 semanas revelam a riqueza e a complexidade da tradição bíblica. A interpretação judaica, com suas diversas nuances, destaca a importância da profecia para a compreensão da história e da esperança messiânica em Israel. A interpretação cristã, por sua vez, vê em Jesus Cristo o cumprimento da promessa messiânica, enquanto a interpretação acadêmica busca contextualizar a profecia em seu momento histórico e literário. Em última análise, a profecia das 70 semanas nos convida a uma leitura atenta e crítica do texto bíblico, reconhecendo a diversidade de interpretações e buscando uma compreensão que seja fiel ao contexto histórico, ao gênero literário e à mensagem central da profecia.